Sabe aqueles dias em que você tenta manter a fé, mas no fundo sente que a esperança está enfraquecendo? Você continua orando, continua seguindo em frente, mas dentro de você existe uma pergunta silenciosa: será que as pessoas realmente vão mudar? As coisas? Muitas pessoas passam por esse tipo de momento. Não é falta de fé, é cansaço da alma. É quando a caminhada fica pesada e parece que aquilo que você tanto espera ainda está longe de acontecer. Existe um versículo que fala exatamente sobre isso, em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Perceba algo profundo. Deus não é apenas aquele que dá esperança. Ele é chamado Deus da esperança. Isso significa que a esperança verdadeira não nasce das circunstâncias, nem das respostas rápidas que queremos ter. Ela nasce da presença de Deus, sustentando o nosso coração, mesmo quando o processo ainda está acontecendo. Pense em algo muito simples do dia a dia. Quando a pessoa está caminhando por um caminho difícil, o que mantém andando não é apenas a força do corpo, é a convicção de que existe algo adiante que vale a pena. A esperança funciona exatamente assim na vida espiritual. Ela não elimina os desafios, mas dá sentido para continuar caminhando. Só que existe um detalhe importante que muitas pessoas ainda não percebem. A fé e a esperança não são apenas sentimentos que aparecem quando tudo está bem. Elas são decisões internas que começam a ser construídas justamente nos momentos em que tudo parece incerto. E quando começamos a compreender isso, algo muito importante muda na forma como lidamos com os momentos difíceis. Porque muitas vezes pensamos que fé significa nunca sentir medo, nunca se sentir cansado, nunca ter dúvidas. Mas a verdade é que a fé verdadeira muitas vezes nasce exatamente no meio dessas emoções. Fé não é ausência de luta, é a decisão de continuar confiando, mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. É como alguém que caminha durante a madrugada, confiando que o amanhecer vai chegar, mesmo sem ver a luz do sol. Pense em algo muito real na vida. Imagine uma pessoa que está enfrentando um período de espera. Pode ser uma resposta que Deus ainda não deu, uma mudança na família, uma restauração emocional, ou até uma nova direção para a vida. Neste momento de espera, é muito fácil permitir que pensamentos de desânimo ocupem a mente. Talvez nada mude. Talvez não seja para mim. Talvez eu tenha que aceitar que as coisas vão continuar assim. Mas é justamente nesse ponto que a esperança precisa ser protegida. Uma forma prática de fazer isso é alimentar diariamente a mente com a palavra de Deus, lembrando aquilo que Ele já prometeu. Às vezes, um simples momento de leitura, oração ou silêncio diante de Deus pode reorganizar completamente os pensamentos. E quanto mais você escolhe alimentar sua fé dessa forma, mais seu coração começa a se fortalecer por dentro. Não porque todos os problemas desaparecem de repente, mas porque sua perspectiva muda
você começa a perceber pequenos sinais da presença de Deus no caminho. Uma paz inesperada, uma palavra que chega no momento certo. Uma força interior que você não tinha antes. E é exatamente aí que muitas pessoas começam a entender algo profundo. Esperança não é esperar o que tudo aconteça rápido. É aprender a caminhar com Deus, mesmo quando o processo ainda está acontecendo. Nesse processo, a esperança precisa ser cultivada. Assim como uma planta precisa de água e cuidado constante para crescer, a esperança também precisa ser alimentada diariamente. Quando deixamos nossa mente cheia apenas de preocupações, notícias negativas ou pensamentos de medo, é natural que a esperança comece a enfraquecer. Mas, quando escolhemos voltar nossa atenção para aquilo que Deus diz, algo começa a se reorganizar dentro de nós. A fé começa a ganhar espaço novamente. Um exemplo muito simples disso é começar o dia lembrando uma verdade da palavra de Deus. Pode ser um versículo, uma promessa, uma oração curta, um louvor. Deus, hoje eu escolho confiar que o Senhor está cuidando do que eu ainda não consigo ver. Essa pequena atitude muda a forma como você vai atravessar o seu dia. Porque ao invés de reagir a tudo com ansiedade ou medo, você começa a caminhar com muita confiança, silenciosa dentro de você. Não é a confiança barulhenta, cheia de incertezas ou reações humanas. É uma confiança tranquila que nasce da presença de Deus. Quanto mais você vive dessa forma, mais começa a perceber que a esperança não é algo distante. Ela começa a se tornar parte da sua forma de viver. Mesmo nos dias mais difíceis, existe algo dentro de você dizendo: Deus ainda está trabalhando. E essa convicção muda completamente a sua vida. Só que existe um ponto muito importante nesse caminho. É que muitas pessoas ainda não compreenderam completamente que acreditar somente em Deus é permanecer confiando o tempo todo, crendo que a resposta virá. E algo muito profundo, espiritualmente, acontecerá. Talvez você hoje tenha chegado até esse vídeo porque, no fundo, precisava lembrar de algo simples, mas muito poderoso. Lembrar que a esperança ainda está viva, que os caminhos podem até estar confusos, que as respostas estão demorando tanto, mas você pode continuar a crer. Não está longe. Deus continua sendo o Deus da esperança. O versículo de Romanos nos lembra que Ele enche o nosso coração de alegria e paz enquanto confiamos nele. Isso que significa que a esperança não precisa nascer quando tudo está resolvido. Ela pode nascer agora, no meio desse processo que você está passando, no meio da sua caminhada. E eu quero te dizer, nesse momento, que você só precisa crer e confiar. Não sei se é uma situação familiar, financeira, uma decisão importante, uma cura, uma dor emocional que precisa
de trazer esperança ao seu coração de que tudo isso vai mudar. Ou pode ser um sonho que ficou pelo caminho. Seja qual for a área, exercite a sua fé. Decida continuar caminhando em esperança e veja claramente que esse processo é para um propósito, é para o fortalecimento espiritual. E Deus vai continuar a caminhada com você até o fim. Qual área da sua vida está precisando de mais fé e esperança? Não temas. Confie. Fortaleça a sua caminhada. Continue caminhando. Alimente a sua fé. Deus é contigo. Porque eu sei que a cada novo dia Ele te restaura e te faz forte para que você venha declarar que em todas as coisas você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Creia no Deus da esperança. Deus abençoe grandemente a sua vida.